Bom dia, meu nome é Marques Diniz Cruzeiro, pertenço à empresa Lenderbook e hoje eu vou dar uma pequena contribuição a respeito da arte de escrever. Eu vou utilizar conceitos e informações sobre neurociências, psicopedagogia e psicanálise. Vai ser um estudo orientado, né, no qual eu vou passar alguns conceitos gerais. Então, dentro dos métodos psicanalíticos, eu gostaria que quem puder depois e tiver interesse em aprofundar, que lesse o texto O que é Consciência, que está nesse link aqui no nosso site da Lenderbook. E também pode utilizar como recurso o texto sobre o inconsciente humano, que é o Insight 31 da Lenderbook. Eu vou ensinar vocês a como fazer a consulta. Por exemplo, o que é consciência? Você digita a palavra consciência em nosso site. Consciência. Clica em ir. Em seguida, você observa quais são os tópicos que estão falando sobre essa palavra e localizei. O que é consciência? Clica sobre o link e após clicar, ele vai fazer o carregamento do material. Né? A mesma coisa, vocês podem utilizar, a informação é curtinha, deve ter umas 3 ou 4 páginas no máximo. Para vocês localizarem o texto de inconsciência, vocês têm duas possibilidades. Vocês clicaram lá no menu de Insight, aparecem os links. Uma das possibilidades é você digitar Ctrl F em seu teclado e digitar a palavra desejada, inconsciente. Aí inconsciência, deixa eu verificar lá, inconsciente. Você faz a busca, nós estamos atrás do Insight 41 e também do 31. Então os dois são aqui, ó. Vocês bastam clicar aqui, ó, Insight Recalque e Repressão do Inconsciente, e esse outro aqui, Insight Consciente Humano, número 31. Vocês podem reparar que todos os dois têm um sentido de arquivo para download. Então vamos, por exemplo, clicamos no 31, basta você clicar sobre a imagem, aí pronto, faz o download e o arquivo já está dentro do seu computador, pronto para ser utilizado. Então vamos dar continuidade ao nosso projeto. Quando uma pessoa se propõe a escrever, ela tem apenas uma motivação que a leva a procurar, a sintetizar aquilo que ela está pensando na forma escrita, no papel. Então, essa parte pequena do iceberg que está do lado de fora da água é a parte que você tem ativa, que é a sua intenção em escrever. Mas os procedimentos, as técnicas, a metodologia, o assunto, o planejamento, tudo está sintetizado de uma forma oculta, porque você ainda não foi capaz de pincelar as informações que você necessita para fazer com que elas venham à tona e elas possam emergir de forma consciente, e essa imersão fazer com que você utilize os recursos necessários para você colocar no papel a escrita que você deseja. Então, a gente pode pensar
que quando a gente se propõe a fazer um ato de descrição ou de escrita de alguma forma, nós temos que fazer uso de bibliotecas, né? Vocês podem, e essas bibliotecas, elas carregam conceitos dentro delas. Vocês podem entender o que eu estou falando clicando sobre esse tópico chamado Conceitos, Absorção, Fixação e Desenvolvimento, que vocês vão aprender a fazer a catalogação das informações para vocês começarem o aprendizagem da escrita. Na parte de planejamento, vamos ver aqui, é interessante vocês começarem a observar o que você realmente deseja com aquele ato de escrita que você está querendo fazer em determinado momento. Então, você começa a colocar na sua mente informações que serão úteis para você delimitar ou delinear o problema que você está inserido. Vamos supor que eu tenho um desejo de escrever sobre as borboletas que tem no Jardim Ingá. Então eu tenho que fazer nessa etapa de planejamento uma delimitação desse meu tema. Então eu já sei que eu vou escrever sobre especificamente as borboletas que tem nesse Jardim Ingá, né? Que eu não vou falar sobre o tamanduá, que eu não vou falar sobre outros elementos que eu não acho importante para o meu estudo. Eu tenho que saber para qual público-alvo que eu estou me dirigindo. Eu vou escrever para crianças, eu vou escrever para adolescentes, eu vou escrever para adultos, eu vou escrever para pessoas de nível acadêmico, eu vou escrever de forma coloquial. Então eu tenho que deixar todos esses delimitadores organizados na minha mente. E também eu tenho que traçar um determinado objetivo para o qual eu pretendo deixar a escrita catalogada, né? Então, é como se você projetasse um determinado momento. Pronto, eu vou escrever para auxiliar estudantes da quarta série do primeiro grau e esse auxílio vai servir como informações para melhor integrá-los à natureza. Então você projeta esse seu desejo e essa necessidade que você vê de ordenação do espaço no qual você está residindo, e você passa a fazer com que os seus pensamentos fiquem enlaçados em torno desse objetivo que você projetou lá no futuro, de algo que você ainda não realizou. Isso é que é planejamento. É como se fosse a fé de um religioso, no qual você almeja uma conquista, você projeta essa conquista lá para o futuro, e a partir desse momento você passa a catalogar tudo aquilo como um ato de fé que vai te aproximar daquela conquista que você almejou, que está lá na frente e que ela ainda é hipotética enquanto não realizada. Aí eu coloquei aqui como uma forma de incentivá-los sobre planejamento, um texto que eu desenvolvi sobre a importância do planejamento para os negócios no mundo digital. Então basta vocês fazerem uma adaptação desse texto que vocês vão entender o conceito de planejamento. Outro texto interessante que vocês podem utilizar é o texto sobre estresse, formação e controle, que eu também desenvolvi. Que ele tem uma exemplificação de uma estrutura no qual uma personagem fictícia que eu chamei de Ana, que está desenvolvendo uma tarefa, ela consegue ordenar processos e através dessa ordenação consciente desses processos, ela consegue controlar o seu nível de ansiedade e o seu nível de estresse para a realização da tarefa. Da mesma forma, uma pessoa que planeja escrever, ela deve controlar os seus aspectos
de estresse e ansiedade, para que ela não se sinta desgastada ao final desse procedimento, para que ela possa criar rotinas, para que essas rotinas possam ser vinculadas no momento exato em que ela necessitar daquela informação contida em uma das bibliotecas sensoriais que ela catalogou em sua mente. Da mesma forma, quem quiser acessar o conteúdo referente a estresse, basta vir na parte principal do site, escrever a palavra estresse, vocês vão observar que tem bastante tópicos, procurar, vamos ver aqui, estresse, fenômeno de estresse, pesquisa, estudo de caso. Vamos ver. Estresse. Aí vocês vão ter um exemplo de como saber fazer o planejamento baseado em métricas que sejam possíveis de realização. O próximo slide. Então vocês têm que aprender a utilizar também de filosofia para poder aprender a desenvolver os seus métodos sensoriais, né, de planejamento. Então, como exemplo, eu desenvolvi esse texto, o uso da filosofia para a solução de problemas, que vocês também podem ler, ele está catalogado. Basta digitar aqui a palavra filosofia. É o terceiro tópico por enquanto. O uso da filosofia para solução de problemas. Então, dentro do processo de escrita, como qualquer outro processo de problematização, no qual você tem que encontrar uma solução para uma inquietude que você esteja passando, você tem que se condicionar a um processo de autoescuta, no qual tudo aquilo que você vai pronunciar, você tem que fazer um profundo questionamento para fazer com que aquelas bibliotecas que têm os conceitos que você necessita venham à tona naquele momento e fazer com que o processo seja desencadeado. Então, essas perguntas básicas, elas se dividem em 4 etapas. Primeiro, a etapa de definição do problema. Depois, a etapa do desenvolvimento, que é você começar a escrever de fato no seu caderno, no seu computador. Depois, a checagem do desenvolvimento, que é um processo no qual você vai conferir se tudo aquilo que você planejou está coerente com o planejado. E depois você vai fazer uma última checagem, que é se você atingiu em seu ato de fé aquele mecanismo que encontrou a solução que você tinha projetado para alcançar no final do processo. Essas perguntas são muito básicas para a formação de qualquer procedimento que você queira desenvolver. Então, na etapa 1, por exemplo, as definições do problema. Você vai se questionar, o que eu vou fazer nesse momento? Aí você mesmo tem que ouvir o seu pensamento ou sua voz e responder a si mesmo, ao contrário de uma escuta em relação a uma outra pessoa, a um terceiro, você vai escutar a si próprio e vai se responder, bom, eu estou me propondo agora a fazer um texto sobre as borboletas do Jardim Gá. Para que você vai fazer esse texto? Eu estou fazendo como ilustração desse projeto que ensina as pessoas a escreverem. Por que eu devo fazer? Porque eu identifiquei uma dificuldade das pessoas em concentrarem, em colocarem as suas ideias na forma esquematizada no papel. Onde eu vou fazer? Bom, eu vou fazer
dentro do meu quarto, onde é um ambiente onde geralmente eu trabalho e faço meus estudos. Como eu vou fazer? Eu vou utilizar alguns sites da internet, no qual esses sites vão me dar algumas informações básicas, e eu vou utilizar a minha vivência como forma de instrumentação para eu colocar aquilo que eu penso e que eu armazenei de informações sobre esse tema. O que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre determinadas características de biologia sobre esses insetos, e também preciso saber informações de tempo que influenciam sobre os fatores de vida do inseto que eu estou estudando. Quando eu vou fazer? Bom, para fazer essa atividade eu disponho de 45 minutos, né, que é em que tempo eu vou fazer, e o dia de domingo é o tempo que eu tenho disponível para poder fazer essa atividade. Então vocês percebem que eu estou me condicionando a responder todos esses questionamentos, e ao mesmo tempo eu estou me programando a perseguir essa intenção, como se fosse um compromisso comigo mesmo de ativar os recursos baseado nesses questionamentos que eu me propus a fazer. É como se eu estivesse validando algo no qual eu estou me inserindo a fazer como um processo naquele momento. Aí na parte de desenvolvimento, que é a etapa 2, eu vou utilizar esses mesmos questionamentos para começar a fazer o meu processo. Então, quando eu estou desenvolvendo o texto, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma escrita coloquial para poder desenvolver o meu texto. Para que eu vou fazer? Eu vou fazer para criar um fluxo de pensamentos no qual seja possível eu ordenar as ideias que eu pretendo sobre o tema. Então eu vou organizando o que eu preciso, quais são os insumos que eu preciso, como eu devo começar a fazer esse negócio, através de uma introdução simples. Eu devo utilizar um recurso estilístico sobre determinado processo que eu vi em outro trabalho que eu achei interessante. Então eu vou começar a colocar em prática todos aqueles quesitos que eu acho importantes para a minha definição do problema. Então, continuando, a filosofia tá ok? Então a gente entra no processo de linguagem e escrita. Para vocês poderem aprofundar, eu linkei esse texto aqui, o 194, que fala sobre linguagem, e comunicação em linguagem, o 197. E também eu acho importantíssimo vocês utilizarem como instrumento o meu livro chamado Brian, Um Caminho da Luz, que é um livro que está disponível aqui no site. Vocês bastam vir um pouquinho mais abaixo, das estrelinhas, a estrelinha vermelhinha, Brian, O Caminho da Luz, faz o download do material e vocês têm acesso ao livro. Vocês também podem utilizar os tópicos, que também tem todos os capítulos desse livro disponíveis aqui para o público que não tem condições de pagar pelo material. Então, você tem que definir uma estrutura de linguagem, e quando você define essa estrutura de linguagem, você começa a compor a sua escrita dentro daquela linha de pensamento, daquele estilo que você escolheu, dentro daquelas perguntas filosóficas básicas, para seguir a sua linha de raciocínio. É importante você ter consciência que antes de escrever, você já deve ter uma ideia de que tipo de mensagem você pretende
transcrever para o seu público. Você deseja fortalecer que tipos de sentimentos, que tipo de comunicação que você pretende estabelecer com o seu público e o que você espera passar como comunicação para ele. Então tudo isso você vai controlando, planejando e construindo a partir do que você locubrar dentro da sua linha de processamento de texto. Então vamos para a parte final, que são as técnicas de escrever. Vocês podem utilizar o tópico 346, que tem as técnicas de escrever, e o conhecimento redundante também, que tem uma técnica complementar, que é o 904. Então, nesse texto, vamos lá para o site, técnicas para escrever. Então, vamos lá para o início. Vou digitar a palavra escrever e achamos o tópico. Está carregando. Então, essa aqui é aquela parte no qual você primeiro vai delimitar o seu objetivo, o público, o título da obra, as estratégias que você vai adotar como autor e também as partes que você vai utilizar como planejamento. Aí, o que eu aconselho vocês é utilizarem uma técnica que eu desenvolvi, que é uma técnica de descrição. Primeiro, você vai pegar uma imagem qualquer que você tenha, né? No caso, esse exemplo aqui tem uma imagem de uma ponte, tem uma imagem de um gramado, umas árvores, uma casa branca ao fundo, e vai começar a colocar esses elementos que você colocou no seu consciente na forma de conceito, que é ponte, pedra, estrada, casa, árvores, tudo no seu consciente, de forma que aquilo vai te dar um sentido, vai te despertar para você fazer alguma composição a respeito dela. Então, quando eu olhei para essa imagem, eu tive essa seguinte impressão. Era uma vez uma linda casa branca que ficava num sítio próximo à cidade. Para se chegar à casa era necessário passar por uma velha ponte de madeira. O sítio tinha muitas árvores e quando era época de chuva o ambiente ficava bastante verde. Era comum ver uma infinidade de folhas secas esparramadas pelo chão. Muitas pedras davam contorno à estradinha que fazia logo após a curva. As pessoas que por lá andavam chegar até a casa. Então vocês reparem que eu utilizei os elementos e fui compondo um saber que me pertencia e fui incorporando aquela imagem. Essa é o primeiro nível de escrita. Você pegar uma fotografia, uma imagem estática, e a partir dessa imagem estática você elaborar um contexto que tem algum sentido para você. O segundo nível é um pouquinho mais complexo. Vamos, por exemplo, essa paisagem que eu observei aqui na internet. Vocês têm que pegar aquela imagem que é fornecida por uma identificação visual e incorporar essa imagem em seu cérebro. Então, você vai ativar um processo de lembrança. E a partir dessa ativação desse processo de lembrança, você não vai ter mais a imagem física de uma fotografia ou de uma imagem de computador à sua frente. Mas ela vai estar incorporada dentro da sua memória.
E quando você utilizar essa imagem, você vai fazer uma descrição daquilo em que sua essência está visualizando naquele momento. Então você vai falar do barco, vai falar das árvores, do lago ou do rio, vai falar da grama, vai falar da composição das folhas, das flores, do ambiente, da estação do ano, tudo aquilo como uma recordação de um passado que estava aprisionado dentro do seu intelecto. Então, você tem aí a descrição da segunda etapa de como você progredir no processo da escrita. A terceira progressão, você vai utilizar de uma estrutura de vídeo que você pode catalogar do próprio YouTube. Esse vídeo você vai começar a desenvolver elementos no qual ações são requeridas dentro do contexto que você está visualizando. Vamos supor, por exemplo, que você YouTube, você veja uma imagem. Vou acessar a imagem aqui. Vamos ver. Chuva. Então, vamos ver se eu consigo. Aqui, localizei. Mega Promo Latam. É só neste final de semana. Aproveite. Então nós temos uma imagem. Uma imagem em que uma cena está ocorrendo. Então você pode imaginar os elementos que estão sendo influenciados por uma ação, e a partir dessa ação você começar a projetar sequência de fatos em torno daquilo que está sendo visualizado. Depois você pode imaginar também como uma quarta etapa desse processo de elaboração, você utilizar uma imagem onírica no qual essa imagem está incorporada ao seu cérebro e não uma ação que esteja corrente passando no ambiente onde você se encontra. Então você vai visualizar como um aspecto de memória um conhecimento seu projetivo de algo incorporado no passado em que fez um sentido para você. Então você vai começar a descrever os processos como eles foram ocorrendo, desencadeado. Eu vi uma menina que entrou dentro de uma padaria. Logo meu coração pulsou e ao pulsar me deu vontade de ir ao seu encontro e perguntar o seu nome. Quando entrei na padaria, visualizei que a menina estava observando uns brioches do outro lado, onde havia um refrigerador. Aí você vai usando o seu processo de criatividade para descrever o espaço e também as sequências temporais em que essa pessoa vai desencadeando no decorrer do seu processo criativo. E a última etapa é você fazer uma descrição teórica, que é você pegar, já visualizar as cenas estáticas e as cenas dinâmicas dentro do seu cérebro, e a partir dessa visualização você não fazer uma descrição física, mas uma descrição psicológica do que aquele efeito provocou em você. Então, por exemplo, o fato da menina ter entrado dentro da padaria e ter despertado o interesse em você. Você pode tirar esse contexto analítico, descritivo, físico e falar: o amor surge dentro de um indivíduo quando ele
incorpora a essência de outra pessoa em sua vida. Você falou desse evento, colocando de uma forma geral, no qual não foi preciso mencionar qual foi aquele contexto que te causou e que originou essa transformação de conteúdo e essa reflexão dentro de você. É uma forma de fazer. E quanto ao conhecimento redundante, que também é muito importante as pessoas se aterem, vamos entrar aqui, pesquisar redundante. Só um minuto que está carregando. O conhecimento redundante é encarado por muitos professores como sendo algo negativo em que o aluno deve se atentar, mas eu, como neurocientista, eu visualizo isso como uma escala de progressão, também baseada em 5 níveis, né? No qual o pensamento da pessoa está ocasionando um processo de fusão, no qual ele está se unindo e criando significações em torno dos núcleos de conceito, e essa significação faz com que o indivíduo se integre e tenha uma maturidade do pensamento. O primeiro nível seria o nível mais básico, quando a pessoa pretende compor uma informação. Basta lembrar que todo pensamento que vem no cérebro de uma pessoa quando ela se propõe a fazer um determinado atividade, ele deve ser catalogado. Por mais que ele pareça ser incoerente, ou por mais que ele pareça ser ante aquilo que você pretende fazer, ele fez um sentido para você. Então, dentro daquela lógica de raciocínio que você se propõe a construir, você tem que utilizar aquele pensamento de forma a você dar uma identidade que encaixe dentro do seu objetivo, do processo de escrita que está fazendo naquele momento. Então, o nível 1 de redundância seria esse visualizado aqui. Você escreve: a casa era bonita porque a casa bonita é. Então, você observe que o conceito principal, que é a casa, ele está sendo retornado em torno dele mesmo. É feio essa forma de escrever? Aparentemente, pela forma culta, é totalmente grotesca, mas ela é um processo que o indivíduo deve passar para que ele possa ter a maturidade suficiente de ligar os conectivos. A segunda etapa é um processo um pouquinho mais elaborado. A pessoa já consegue acoplar ao conhecimento principal do seu conceito outros elementos e ir desdobrando. Então seria: a casa era bonita porque a casa era moderna. Então você já consegue fazer enumerações de um mesmo processo, no qual se vincula um conceito principal. O outro nível é um nível em que você já consegue colocar conectivos dentro da sua estrutura de linguagem. É a terceira etapa, no qual o indivíduo já consegue um pouquinho mais de elaboração. A casa era bonita porque a casa era moderna. Por isso, estar na casa era motivo de orgulho. Também aqui existe muita redundância em relação à volta ao conceito principal, que é essa casa. Mas a pessoa não deve se preocupar quando ela está nesse estágio, porque é sinal de que houve uma grande evolução dentro do processo de escrita e que ela deve continuar se esforçando. A quarta etapa é o processo de elaboração, no qual ela já começa a substituir o conceito principal, que é a casa. Então seria: a casa era bonita por causa de sua modernidade, e por isso estar lá
era motivo de orgulho. Então você percebe que o processo de elaboração já consegue referenciar as qualidades em compostos de qualidade sem precisar remeter a palavra casa o tempo todo. Mas você sabe, tem a exata noção de que está se remetendo a ela. E por último, chegar a um aprendizado de substituição de elementos que tornam o texto mais belo e também com a qualidade um pouquinho mais superior. A casa era bonita. Construções modernas denotam um ar de beleza. Os moradores de habitats com designs avançados veem os seus lares como motivo de orgulho. Então você conseguiu nomear essa casa por uma vizinhança de conceitos que também remetem à palavra casa, que você pode ora visualizá-lo como uma construção, ora como um habitat, ora como um lar, ora como uma referência. E assim você vai construindo um saber em torno daquilo que você deseja transmitir, e assim sendo você consegue desenvolver a sua linha de raciocínio. Então essas informações eu não estou ensinando vocês a usar a gramática e nem em termos de conteúdo. Eu estou apenas ensinando vocês a como relacionar o cérebro de vocês com uma atividade que é a escrita, né? Eu espero ter contribuído bastante para o desenvolvimento psíquico de vocês e em caso de dúvidas, por favor, me escreva que eu posso ver o que eu posso contribuir. Façam exercícios, porque somente a prática pode auxiliá-los verdadeiramente ao desenvolvimento da escrita, e espero ter contribuído para a ativação de coisas que estavam passando despercebidas e que a partir de agora vocês são conscientes em elaborar essas estruturas procedurais na mente de vocês e a partir dessas estruturas fazer um negócio de forma consciente e sem criar barreiras para o alcance dos seus objetivos. Muito obrigado, a Lenderbook agradece e espero tê-los conosco sempre que vocês necessitarem. Muito obrigado.